Olá, queridos, chegamos aqui ao 6º dia do nosso Quebrando Muros. E hoje nós vamos aprender a avançar, caminhar livres e maduros depois da queda dos muros. Avançar é o fruto de um processo, tá? Não é um pulo brusco da ruína para a vitória, mas é um caminhar que nasce do resto consolado do coração. Então, reconstruindo da fé que aprende a andar. E Josué, ele entrou naquele tempo em que o eco de tudo o que já foi vivido é a consciência despertada no confronto doloroso, porque a rendição que queimou o perfume no altar cura, gente, cura o que estancou o fluxo. A reconstrução, ela feita com a mão cansada e agora diante da terra prometida, era o tempo de avançar. Avançar não é apenas cruzar o limite, tá? Geográfico, é atravessar as linhas interiores que ainda declaram perda, medo e dúvida. Então, quando as muralhas de Jericó caíram, algo mais do que pedras ruíram as justificativas do medo, da certeza de que não se podia ter estratégia de sobrevivência, que não, ou seja, já não serviria ali ao propósito. Mas cair o muro por si só não garante andar com leveza. Então, quando as muralhas de Jericó caíram, algo mais do que pedras ruíram. Como aqui havia dito, ruíram as justificativas do medo, as certezas de que não se podia as estratégias de sobrevivência, que já não serviam ao propósito. Mas nós aprendemos o quê? Há sempre um momento de hesitação. E agora, Senhor, como é que nós vamos andar nesta terra? Josué, ele aprendeu a avançar. Avançar é obedecer ao propósito, passo a passo, porque Deus indica. Não é repetir velhos padrões, é não voltar para a margem que o inimigo nos costumava levar. Então, a travessia do Jordão foi o símbolo disso. As águas que se abrem quando o povo cruza a fé. O rio, antes que parecia fronteira, se tornou caminho aberto pelo poder do Senhor. Então, a primeira marca aqui do avançar é o desapego das velhas certezas, que avançar é eu aprender a tirar as mãos dos antigos alicerces, certo? Por quê, pastor? Porque você não precisa mais segurar pedras do muro para acreditar que a cidade cairá. Deus já fez cair. Agora precisa segurar o quê? A promessa e caminhar a uma direção entre celebrar e a queda de permanecer sentado nas pedras do muro. Então, avançar exige movimento exige coragem para deixar para trás afetos tóxicos, memórias hipertrofiadas e vícios emocionais, demandas de aprovação. É deixar de medir a vida por aquilo que já se quebrou, já foi, e começar a contá-la por aquilo que Deus reconstruiu. Outra característica do avançar também é a disciplina espiritual. Josué e o povo, eles não entraram na terra prometida sem ordem, sem memória, sem cerimônia, porque havia jejum ali, havia acordos, havia lembranças do que Deus já fizera. Então, avançar é o que? É sistemático, é manter a comunhão, é ler a palavra, é orar com disciplina, é tomar decisões pequenas diariamente e consolidar aqui grandes vitórias. Quem avança sabe que a vitória, ela se firma em hábitos e não apenas em experiências pontuais. Porque o novo território, ele requer o quê? Uma nova postura,
postura de guarda, postura de gratidão, postura de serviço. Porque avançar também exige discernimento, exige escolher as batalhas, porque nem tudo que se move ao nosso redor parece reação. Porque Josué ele sabia quando era para marchar, quando ficar em silêncio e quando levantar um clamor. Então a maturidade espiritual ela se revela nisso, quando a alma já se aprendeu a distinguir entre a voz do medo e a voz do Espírito. Muitas vezes, ainda que as muralhas externas elas tenham caído, o inimigo ele envia sombras para testar se nós realmente a gente vai caminhar com prudência ou a gente vai parar no meio do caminho. Porque avançar é reconhecer as armadilhas e não ser puxado por impulsos antigos. É ter olhos abertos e ter pés firmes. A liberdade que advém do avanço, ela não é anarquia, tá, gente? Ela é liberdade responsável. Ela é possível se encaminhar livre, sem se ferir a si mesmo, ou de acordo, ou ao outro. Então Deus, ele nos chama nessa tarde a uma liberdade que edifica, a falar a verdade com amor, que mantenha a integridade, porque Josué, ele recebeu as terras, mas também ele recebeu as regras, as orientações para viver nela. Você também pode sair do lugar da ruína. Você precisa aprender a governar com sabedoria, porque as novas fronteiras do teu coração, você vai aprender a liberdade sem limites. Sabe, quando você aprende uma liberdade sem limites, você passa o quê? Você vira o caos. A liberdade com limites, ela vira maturidade. Há também o aspecto comunitário do avançar. Em Israel foi chamada a terra para possuir como povo ali, eles, vamos dizer, como indivíduo isolado. Avançar é implicar em caminhar junto, em não deixar o irmão para trás. Porque a maturidade espiritual, ela se reflete na capacidade de carregar o fraco e, ao mesmo tempo, não se abdica do próprio avanço. Porque quem caminha sozinho corre o risco de tropeçar em orgulho. Quem caminha apenas pelos outros pode perder sua própria liberdade. Avançar no avanço é aprender a equilibrar a própria trajetória e o cuidado com o outro. Então, avançar é aceitar que haverá lutas no novo território, sim, mas possuir a terra não elimina ataques, gente. Apenas muda as suas formas. Josué ele teve que conquistar cidades, estabelecer juízes, purificar o povo. Da mesma forma, a alma que avança, ela enfrenta novos desafios. Velhas emoções insistem em reaparecer. Antigas vozes voltam a sussurrar a fraqueza. A diferença é que agora você não reage por reflexo. Você reage por princípio. Em vez de você correr para a muralha, agora você convoca a espada para a palavra, para ela ser firmada, amém? Na sua oração. E mantenha ali a comunhão de avançar. É viver com propósito, sabe? Em prontidão para o que vier, sem permitir retrocessos que o tempo já curou. Então, uma dimensão essencial do avançar é o reconhecimento da presença contínua de Deus. Josué, ele recebeu a promessa. Ele recebeu a promessa de não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, verso 5. Que aqui é o nosso título principal, qual eu esqueci até de falar. Mas a maturidade que permite andar livre, ela nasce quando nós internalizamos essa presença, sabe? Não é apenas saber que Deus esteve conosco no passado, mas é sentir que Ele caminha conosco hoje. Avançar é caminhar com a convicção de que nada é por acaso, que cada passo tem a sua cobertura do Senhor Jesus. Essa convicção,
ela muda a marcha de passo, inseguro para que o passo fique firme. Então avançar implica de traduzir a vitória espiritual em uma vida prática. A mudança interior, ela tem que ser refletida em decisões concretas. Relacionamentos reordenados, hábitos renovados, tempo priorizado para o que edifica a confiança. Começa a mudar as escolhas. Onde antes havia desistência, agora há perseverança. Onde antes havia timidez, agora há responsabilidade. Onde antes havia fuga, agora há presença, caminhar livre. Queridos, é ser testemunho vivo do que Deus ele pode fazer quando a alma ela se alinha. Então é preciso eu ressaltar que a memória é sagrada. Josué ele ergueu pedras para lembrar as gerações que Deus fez. Então avançar com maturidade implica em construir memórias. Não é para se vangloriar, mas é para você lembrar que Deus é fiel. Essas memórias, elas são declarações de gratidão que nos mantém e mantém o coração reto quando as tentações de esquecer surgem. Então, lembrar-se, sempre as vitórias precisam ser registradas com humildade para que a gratidão seja crescimento dos novos muros. E aqui avançar é o fim de viver as expectativas proféticas. Porque eu entro na terra prometida, não é o fim. Não é o fim do milagre. Mas é o início de uma história de bênção futura. De igual modo, quando a alma ela avança, ela não se acomoda, ela espera mais de Deus, ela ora por novas direções, ela sonha com multiplicação. A maturidade espiritual, ela imprime uma postura aberta, um futuro responsável, confiante, criativo, porque quem avança sabe que o presente é boa terra para semear o fruto para o amanhã. Agora, algumas implicações práticas para quem está aí no processo de avançar. Cultive a disciplina espiritual diária. Tenha o seu devocional diário com Deus, o seu momento. Renove os ciclos de convivência que te puxa para que você possa também trazer uma intimidade com Deus, sabe? Renovar os seus ciclos de convivência. Se ele te puxa para trás, você precisa estabelecer limites saudáveis. Guarde o tempo para descansar, para celebrar, para escrever os seus testemunhos, para você não esquecer. Ore com coragem, comece a enfrentar novos desafios, peça sabedoria para discernir batalhas que envolva o serviço. Para você viver a promessa, é necessário você ser o instrumento de você mesmo, para que você possa manter o hábito de gratidão, mesmo quando o caminho parece ser cansativo. Eu aprendi que avançar, acima de tudo, é um convite para a gente que é adulto aqui na fé. Não, adulto em teologia não, tá? Não é só apenas teologia, mas é adulto em responsabilidades, compaixão, integridade, esperança ativa, porque a terra prometida ela não é apenas um prêmio, ela é um chamado para que eu possa viver a nova forma de ser, porque Josué ele se tornou símbolo disso, porque ele era um líder que caminhou, que obedeceu, que ensinou o seu povo a permanecer. Você também já é chamado a esse tipo de caminheiro, né? Vamos dizer assim. Então, alguém que não volta para a margem do passado, alguém que não volta para a margem do passado, mas avança e aprende a sustentar, aprende a se proteger, aprende a se edificar. Amém? Então, que hoje você receba a graça para caminhar com passos firmes, para que o medo antigo não dite mais as suas rotas, porque a tua identidade firmada na palavra, ela é sim a bandeira que cada conquista hoje
do teu interior possa traduzir as atitudes que transformem o seu mundo de avançar, caminhar livre e ser maduro, porque Deus, ele te convida para essa estrada, ele caminha contigo. Então não olhes para trás para morar nas pedras, sempre em frente, porque a terra que te espera, ela já foi provida. Amém? Vamos orar rapidamente? Senhor, eu quero te agradecer pela caminhada até aqui. Nos dê a coragem para não hesitar diante do povo, mas nos ensina a governar com liberdade, com sabedoria, a amar o próximo enquanto nós avançamos, porque a tua presença, ela seja o meu escudo, a minha direção, e que eu nunca mais construa muros por medo, mas que eu sempre me erga em memórias de gratidão. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Hoje, dia 25 de outubro, eu quero aqui agradecer a Deus por tudo que Ele fez e pelas orações que Ele tem ouvido a todo tempo na minha vida. Eu quero só agradecer, gente. Eu estou muito feliz, glória a Deus. Hoje, eu fiquei tão feliz, gente. Olha, Deus, Ele tem uma forma tão linda de exalar o seu perfume, que a gente precisa apenas cultivar as flores que ele derrama sobre as nossas vidas dentro das sementes. Então, cada semente aqui plantada com amor, com gratidão, é exatamente isso. Então, aprenda a se amar, cultivar, fazer o que Deus planejou para você. E como você que é mãe, avó, nossos filhos crescem muito rápido. Tudo passa muito rápido, a semana está passando muito rápido. A gente precisa aprender a se conhecer. E é nesses momentos que a gente passa a ver o quanto Deus é maravilhoso, gente. Deus é excelente. Eu louvo a esse Deus maravilhoso. Um beijo aí no coração de todos. Um abraço bem grande. Fiquem com Deus e não esqueçam, compartilha, curta esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Um abraço a todos.